Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você não fez até hoje uma aliança com o Senhor, faça. Jesus está voltando. Segunda, em todos os templos, também às 15 horas, nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E depois vamos dar início ao encerramento às 19h30, com a vigília do melhor da terra. E sábado que vem, dia 1º de dezembro, nós largamos com o último propósito de 2012. Todos os anos realizamos o mesmo trabalho. Nesta mesma época, nós usamos o último mês do ano para buscar a Deus, incansavelmente, com jejuns e orações, porque nós sabemos que Deus pode definir situações que ainda estão indefinidas. E eu tenho visto Deus agir no último dia. Isso mesmo. No dia 31, são muitos os testemunhos de acontecimentos incríveis, impossíveis, no último dia do ano. Mas isso é para quem busca. E eu sei que quem buscar o Senhor com determinação vai viver o poder dele nesse último mês. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2013? Não tem que levar. Tem que lutar. E Deus vai te dar vitória. Então, sábado que vem, às 10h30 da noite, nós vamos largar com o propósito da mudança. Nós vamos dar início ao trabalho com jejum, com oração, e vamos passar a madrugada clamando. Serão 12 horas de jejum para que Deus defina situações dentro do propósito da mudança. E no domingo nós teremos Santa Ceia do Senhor, que nós já vamos dar o encerramento, vamos fazer o encerramento desse jejum com a Santa Ceia do Senhor, em todos os templos às 9 da manhã. E em São Paulo, eu vou realizar 2 reuniões na parte da manhã. Uma às 6h30 da manhã e outra às 9 da manhã. 2 reuniões de Santa Ceia do Senhor e de entrega desse jejum. Já vencemos. Deus é conosco. Vamos lutar. Você não tem que levar para o ano novo aquilo que tem te afetado, te incomodado. Deus quer te dar vitória. E Ele vai dar. Olha o que diz aqui em Josué 14. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Aí aqui no 14 diz assim, ó: por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Está vendo a diferença? Aquele que foi inteiramente fiel ao Senhor, o resultado na vida dele, ele viveu
o que os demais não viveram. O resultado foi bem diferente. Porque é assim. Quem é fiel vive a diferença. Ele foi inteiramente fiel. Ele tinha um histórico de fidelidade. Ele construiu uma história de fidelidade com Deus. Quando todos penderam para a direção da infidelidade, ele permaneceu na fidelidade. Quando todos desanimaram, falaram mal da terra, falaram mal de Deus, falaram mal de Moisés, ele permaneceu fiel àquilo que Deus havia falado. Ele não foi contra Deus, ele não foi contra Moisés, ele não desacreditou de Deus. Enquanto falaram mal da terra, ele falou bem. Pensaram em voltar para o Egito, ele disse, vamos avançar e tomar posse do que é nosso. Enquanto o povo desanimava e lançava desânimo sobre os demais, ele lançava ânimo dizendo, tão somente vamos fazer o Senhor se agradar de nós. Se ele se agradar de nós, ele vai nos colocar na terra. Enquanto o povo queria apedrejar o Moisés, ele estava rasgando as vestes e dizendo, minha gente, parem com isso, se calem. Vamos subir e tomar posse da terra. Ele tinha outro espírito. A maioria pendia para a direção da derrota. Ele permaneceu na direção da vitória. A maioria cedeu para a incredulidade. Ele permaneceu crendo. A maioria agiu com negativismo. Ele continuou cheio de vida, de convicção. Entendeu? Enquanto os demais endureciam o coração, ele estava com a chama viva dentro dele, o coração dele queimava, porque ele cria naquilo que Deus havia falado. Ele foi inteiramente fiel, ele resistiu, ele perseverou, ele não deixou a fé morrer, ele amadureceu na fé, ele não envelheceu e nem apodreceu. O coração dele não envelheceu. Ele permaneceu inteiramente fiel. Sabe o que é uma pessoa permanecer fiel a Deus? Em circunstâncias difíceis, quando todo mundo está dizendo o contrário, quando todo mundo está pendendo para a direção errada, e a pessoa está ali firme, fiel a Deus. E não se corrompe. Esse foi Caleb. Caleb não foi no curso da maioria, mas permaneceu no propósito, na direção que Deus havia estabelecido e colocado diante dele. Ele foi inteiramente fiel. Então, por aí você vê que as pessoas não vencem por acaso. As pessoas não vencem por acaso. As coisas não acontecem por acaso, como um passe de mágica. As pessoas plantam fidelidade. Tem diferença. Tem gente que quer uma vida bem construída na infidelidade. Ele quer diferença, mas sendo infiel. Ele quer a terra, ele quer conquistas, ele quer tudo, mas ele é infiel. Ele é infiel para com Deus, ele é infiel para com Moisés. Esse povo, aqui que ele falava, agiram com infidelidade para com Deus, para com o seu líder, para com Moisés. Então tem gente que é ingrato, tem gente que é infiel. Só constrói a história que ele constrói de vida é de infidelidade, de ingratidão, é de injustiça. É interessante como todo mundo quer justiça, mas muitos não agem com justiça, agem com injustiça. Todo mundo quer que as pessoas entendam. Olha, eu quero que... É normal você ver isso. Todo mundo quer ser entendido, ser respeitado, quer que as pessoas ajam com justiça com ele, mas muitos não respeitam, agem com injustiça, não entende ninguém. Ele quer ser entendido, mas ele não entende ninguém.
Ele quer justiça, mas ele vive na injustiça e fazendo injustiça. Ele quer que as pessoas reconheçam o que ele faz, mas ele não reconhece o que ninguém faz, o que as pessoas fazem. Compreendeu? Está aqui. Ele agiu diferente dos demais. Ele agiu com justiça. Porque é muito fácil uma pessoa cobrar justiça. Eu quero que hajam com justiça, que sejam justos comigo. Quando ele é injusto. Ele age com injustiça. Ele quer a justiça, mas ele age com injustiça. O que você planta é o que você colhe. O Caleb não venceu e não possuiu a terra por outro motivo, senão plantar a fidelidade. Ele foi fiel, inteira, a Bíblia diz, inteiramente fiel, inteiramente fiel. Ele não foi mais ou menos fiel, ele não foi parte fiel, ele não foi parte da vida fiel, por um tempo fiel, por um período fiel. Ele foi, não foi parte da vida dele. Nessa área eu até sou fiel, nessa aqui eu não sou. Como é que é isso? Que fidelidade é essa? A Bíblia diz que ele foi inteiramente fiel. Durante toda a sua vida ele foi fiel. Ele foi justo, ele agiu com justiça. Ele plantou fidelidade e ele colheu fidelidade. Ele plantou justiça, ele colheu justiça. Ele plantou perseverança, ele colheu a herança. Entendeu? Você não vence por acaso. Por favor, pense nisso. Ninguém vence por acaso. Uma pessoa não permanece por nenhum outro motivo senão um bom plantio, usar uma boa semente. Se você não usa de uma boa semente, você não vai ter uma boa colheita. Se você planta erva daninha, como é que você vai colher uma boa colheita? Você não vai. Tem gente que planta, ele planta joio, mas ele quer colher trigo, não tem como. Não tem como. Pense. Caleb foi inteiramente fiel. E isso fez a diferença na vida dele. Trabalhe um espírito fiel na sua vida. Perseverante, grato, um coração temente. Pratique justiça. Você quer viver justiça, colher justiça, que sejam justos com você? Plante justiça. E não injustiça. Em todas as áreas. Quando você é ingrato com alguém, você está sendo injusto. Você está plantando injustiça. Quando você fala mal de alguém, você lança uma calúnia, uma inverdade, você está plantando injustiça. Entendeu? Quando você é abençoado por alguém, você vai lá, como falam aí no mundo, cospe no prato que comeu, você está plantando injustiça. Entendeu? E se você não trabalhar essas mudanças em você, ninguém pode fazer isso. Só você. O Caleb foi um vitorioso, porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Ele foi fiel ao Senhor, fiel a Moisés, fiel a Josué. E ele foi um bem-sucedido. Terminou os seus dias em honra. Teve um excelente fim, mas porque ele plantou para isso. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Seu Carlos, o último testemunho que o senhor deu, o senhor nos contava que o senhor chegou na igreja, o senhor tinha uma dívida de mais de 1 milhão. Tinha uma dívida de quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. 1 milhão. Vendeu imóveis, automóveis, para pagar a dívida, nada, só perdendo e a dívida crescendo. Só perdendo e a dívida crescendo cada vez mais. E as coisas... É que eu falei, tinha uma época, nós tínhamos 50 mil para pagar no mês, nós faturamos R$500. E não tinha dinheiro para nada mais. Agora, especificamente, porque o senhor deu testemunho que tudo isso veio mudando, Deus honrando, dívidas pagas. 2012, como é que está 2012? Tá ótimo, mas
tem projetos, assim, coisas acontecendo esse mês mesmo, né? Pessoas assim que, no começo que eu falava para o senhor que a pessoa pisava na gente assim demais. Hoje ele está na minha mão, assim, ó. Ele faz o que eu quero, porque eu coloquei na minha vida que eu vou servir a Deus. Eu faço tudo, né? Procuro fazer tudo correto. Venho nos cultos, eu me internei na igreja mesmo. Então, em primeiro lugar, Deus. Depois as outras coisas. Hoje eu estava até brigando com o pessoal, falei, vamos que eu estou atrasado para ir na igreja, e eu, se tiver que pôr o pessoal para fora, pode ser o cliente que for, eu ponho para fora e venho para a igreja. O seu maior compromisso é com Deus? O meu maior compromisso hoje é com Deus. É porque quando o senhor estava em dificuldade, ninguém podia fazer nada pelo senhor, né? Pelo contrário, eu fazia coisa assim só para me prejudicar. Então, quem me ajudou foi Deus. Então, eu falei assim, então eu tenho que pôr minha vida nas mãos de Deus. E eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor. Hoje, tudo que hoje eu estou conseguindo, eu já comprei meu carro, o carro para a firma, máquinas, tudo pago à vista. Não... Coisa bonita, gente. Um homem que vendeu, estava vendendo tudo para pagar dívida, ainda não pagava. Esse ano comprou o carro para a firma, o carro, caminhão para a empresa. E como o senhor disse, hoje compra e paga à vista. Tudo que nós compramos na empresa, material para trabalhar, tudo, é tudo pago à vista. Nós não fazemos nada, não faz assim, quanto que é tanto, então vai ser pago à vista. Né? Mudou tudo lá? Mudou tudo, completamente tudo. E o espírito de vocês? Não, o espírito foi renovado, né? Nós entramos assim, teve todo um processo de transformação, você vai aprendendo, vai ouvindo a palavra, a gente vai se limpando, né, dos velhos hábitos que tínhamos, tudo. E fomos ouvindo a palavra, colocando em prática. E a partir do momento que começamos a tomar posse mesmo do que eu saía do altar e colocávamos em prática, não era mais do que assim, eu acho que isso não é assim. Não, é assim, foi assim que saiu de lá e é assim que vamos fazer. Então aí começou as mudanças e foi fluindo e só na bênção hoje. E as grandes mudanças mesmo foi assim, nós estávamos assim meio apertados no começo, mas nós determinamos assim, nós precisamos pôr a nossa vida em ordem. Pôr a vida em ordem é o dízimo, as ofertas, tudo. Mudou tudo. Depois que nós começamos a ofertar, a dizimar certinho, a vida mudou por completo mesmo. Seu Carlos, tudo que o senhor comprou esse ano, o senhor pagou à vista? À vista, não comprei nada a prazo. Eu comprei máquinas, coisa que ainda Deus preparou, máquinas assim. Hoje até o pastor foi lá para ver, tirar até foto. Máquina assim, a máquina está usada, eu estou mexendo nela. Mas máquina que custa mais de 100 e poucos mil reais, eu paguei 35 mil. Deus preparou assim que eu paguei à vista ainda. Como é que vai terminar 2012? Por cabeça. Voando mais alto que a águia ainda. Josiane, o que aconteceu especificamente 2012? 2012 foi um ano que começou muito difícil para mim, mas eu não desisti, perseverei, lutei, conquistei meu apartamento, já mudei. E o ano passado, quando o Senhor nos inundou com aqueles testemunhos maravilhosos aqui no final do ano, eu olhei e falei assim, o ano que vem... Sou eu. Sou eu. De algum jeito, não sei como, mas vai ser eu. E assim foi. Como é aquela palavra que o Senhor disse, como eu determinei... Assim se sucederá. Se sucederá. Como eu profetizei, aconteceu, e eu sempre pego aqui. O Senhor fala muito uma coisa, de Deus eu só espero o melhor. É isso que eu tenho para mim. Pode estar acontecendo o que for, de Deus eu só espero o melhor. E Ele tem sempre o melhor para mim. O ano passado você viu o testemunho, você deu o testemunho, você chegou em dificuldade, você chegou casamento destruído, Deus restaurou, abençoou, tem abençoado sua vida profissional. Esse ano você deu o testemunho de começando um outro negócio, abençoada. Você viu os testemunhos do ano passado, você disse, o ano que vem eu vou estar lá. Hoje você está dentro do seu apartamento, como você queria, como você profetizou, como você... Aliás, você disse, eu quero aquele, e é esse que você tem. Isso, eu determinei, eu já tinha visto esse apartamento há 2 anos atrás. Fomos eu e meu marido lá, e aí a gente falou assim, nossa, muito caro. Enfim, nada conspirava para dar certo. Passou, e aí eu voltei.
Porque, na realidade, meu marido queria uma casa. Né? Eu falei, então tá, vamos orar, né? Pedir a Deus uma casa. Mas não era o meu sonho. O meu sonho era aquele apartamento. E assim foi. Desde o piso, tudo, o armário, tudo do jeito... E detalhe, bispo, se falar que eu tinha R$1 para falar, não, eu tenho uma economia de 50 mil reais, eu não tinha nada. Eu tinha um terreno e a vontade de querer ter um apartamento. E assim foi. E quando a gente compra as coisas, né, a gente fica... Fui lá, comprei, gostei, ungi, tudo é o que eu quero. Quando eu vi a escritura, eu falei, Jesus amado, mas o Senhor começou, você vai ter que terminar. E já paguei a escritura e fui pagando o que foi aparecendo. Deus honrou em tudo, todo o processo Deus honrou. Como é que vai finalizar 2012? Por cabeça. Abençoada? Abençoada. Feliz? Feliz. Voando alto? Muito. Tô decolando. Dia 1º de dezembro, às 22h30. Início do último propósito de fé do ano de 2012. Propósito da mudança. Daremos a largada de fé com um jejum de 12 horas, que será encerrado no dia 2, às 9 horas da manhã, com a Santa Ceia do Senhor. E em São Paulo, Bispa Cléo encerrará o jejum em 2 horários, às 6h30 e às 9 horas da manhã. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crê, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez, Senhor, reclama, lamenta os resultados, lamenta a vida, lamenta as perdas, lamenta, se sente excluído, se sente derrotado, parece que tudo vai mal e talvez não para se observar, para observar o que tem plantado, o que tem falado, o que tem feito. Não para. Talvez não para prestar atenção na semente que tem semeado e tem germinado na vida dela. Talvez ela tenha plantado injustiça e não está prestando atenção que várias atitudes que ela tem tomado na vida têm sido injustas, de injustiça. Ela não tem sido inteiramente fiel ao Senhor, inteiramente fiel a pessoas, porque a tua palavra nos ensina. Não adianta você falar que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê. Não adianta falar que é fiel a Deus que não vê e é infiel a quem está vendo. Às vezes a pessoa está sendo infiel àquele que ele está vendo e está dizendo, não, mas eu sou fiel a Deus. Isso não tem sentido, Senhor. Não tem sentido. Tua palavra deixa bem claro que não funciona assim. Caleb foi fiel ao Senhor, foi fiel a Moisés, foi fiel a Josué. Ele plantou justiça. Ele foi inteiramente fiel ao Senhor e aos homens. E ele teve um fim abençoado. Porque ele não foi mais ou menos fiel, ele foi totalmente fiel. Ele não se passou, fingiu de fiel. Ele foi fiel. Ele foi fiel. Então, algumas pessoas, ela quer se passar de fiel, mas tem gente que é fiel mesmo. O Caleb foi fiel. Inteiramente fiel. Isso fez a diferença na vida dele. O Senhor está falando com essa pessoa. Eu estou esperando fidelidade da tua parte. Eu estou esperando um espírito justo, um espírito fiel, que você pratique justiça, que você semeie a semente da justiça. Você está cobrando justiça, mas você age com injustiça. Então, Senhor, passa do teu sangue sobre essa vida e ajuda ela a entender. Liberta dessa cegueira espiritual
renova a mente dela, tira essas escamas dos olhos, tira esse argueiro, abre esse entendimento, tira essa surdez espiritual, esse bloqueio, esse coração duro, faça uma obra, ajuda ela a ver. Ela pode ter um bom fim, mas se ela começar a plantar fidelidade, justiça. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias. Eu consagro e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos, companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, que elas tenham para emprestar e não tomem emprestado, que elas tenham mais do que o suficiente, que elas tenham com abundância. Visita todos, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Seja com todos, cobre a todos com teu sangue e dá vitória agora. Onde esse programa estiver chegando, que mudança, transformação e milagres estejam chegando também. Tudo para a glória do teu nome. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar amanhã, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Teremos batismo. Também vou estar segunda-feira, às 15 horas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Isso em todos os nossos templos também. Depois, dando início ao encerramento com a vigília do Melhor da Terra, às 19h30. E sábado, às 10h30 da noite, 22h30, nós vamos dar início com um jejum, o primeiro do propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2013? Não tem que levar. Deus quer te dar vitória. E Ele vai dar. Venha buscar o Senhor. Esteja entre nós. É lutando que a gente vence. Não tem outra maneira de viver o poder de Deus. Conte conosco. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 22h30. Início do último propósito de fé do ano de 2012. Propósito da mudança. Daremos a largada de fé com um jejum de 12 horas, que será encerrado no dia 2, às 9 horas da manhã, com a Santa Ceia do Senhor. E em São Paulo, Bispa Cléo encerrará o jejum em 2 horários, às 6h30 e às 9 horas da manhã. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crê, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança.